Olá, tudo bem? Muito bem, irmãos. Estamos chegando então hoje na última mensagem dessa minissérie do capítulo 6, dos versos 25 ao 34. Valeram quatro mensagens desse trecho. E hoje será a quarta e última, fechando esse bloco. Como vimos semana passada, Jesus está nesse trecho das Escrituras, da mensagem no monte. Ele está ensinando sobre aquelas duas alternativas possíveis para se buscar ou ambicionar os nossos objetivos, nossos desejos, nossos alvos na vida. E nós falamos até semana passada sobre essa procura, essa busca, aquilo que nós chamamos da ambição, a boa ambição, o desejo de procurar, buscar as coisas, o uso correto ou o uso bom desta palavra, dessa expressão. Mas isso pode ser também usado falsamente, uma ambição falsa, meramente secularizada, materialista, humanista, que busca apenas a segurança própria, aquela cobiça pelas coisas, visando uma segurança meramente material, artificial. E falamos sobre isso bastante na semana passada e na retrasada. Hoje vamos ver a última parte, que é essa boa procura pelas coisas, essa boa busca pelos alvos que a vida nos impõe, pelos desejos pessoais, aquela boa ambição num contexto de uma mentalidade evangélica, cristã evangélica, um desejo pelas coisas, uma busca pelas coisas, mas com a perspectiva do reino de Deus e da sua justiça. Como um cidadão do céu, procurar as coisas, desejar as coisas, no melhor dos sentidos, cobiçar as coisas, ambicionar as coisas, mas com um coração, com uma mentalidade completamente transformada, porque fazemos isso, devemos fazer isso como cidadãos do reino dos céus. Refletindo o reino de Deus e a sua justiça, que é o verso 33, que vamos olhar aqui agora. Vamos ler juntos o verso 33. Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor amado, muitíssimo obrigado pelas pessoas aqui presentes nesta noite. Louvo ao Senhor, ó Deus, pela decisão de saírem de casa, mesmo com um tempo ruim, mas agradeço ao Senhor pela boa decisão que tomaram, ó Pai, de vir à tua casa, te buscar o teu reino e a tua justiça. Muito obrigado pela vida de cada um, ó Pai. Nos abençoa neste período de culto, de adoração, agora de reflexão na tua palavra, daqui a pouco de oração. Fala conosco mais uma vez, eu te peço, ó Deus, que possamos ser homens e mulheres melhores para o Senhor, ó Pai, a partir da compreensão dessas verdades espirituais tão preciosas, Senhor, que temos aqui na mensagem do monte, ó Pai, de Jesus. Assim eu te peço, agradecido em nome do teu Filho. Amém. Vamos então fechar o capítulo 6 falando sobre essa ambição verdadeira. Essa ambição verdadeira, essa boa maneira de ambicionar as coisas como crentes no Senhor Jesus, ela tem como alvo, ou tem como elemento motivador, o reino de Deus e a sua justiça. O verso 33, então, a primeira parte, diz: busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Essa ordem, estamos diante de uma ordem, ela é uma conclusão positiva que Jesus faz de todas as advertências que já foram feitas anteriormente, quanto à maneira errada de buscarmos as coisas, quanto àquela maneira que nos leva a uma busca que nos leva a uma inquietação angustiosa, perturbada,
aquela excessiva preocupação pelas coisas. É como se nós estivéssemos lidando com o antídoto de Deus para aquela perspectiva, para aquele tipo de preocupação ansiosa que gera todo tipo de inquietação, de perturbação. Vemos isso, todos esses argumentos nessa linha de direção, nos versos 25, no 28 e no 31, nosso capítulo 6. Agora, pela última vez, de uma maneira bem objetiva, bem clara, Jesus vem afirmar aonde deve estar o entusiasmo do crente. O que o crente deve ter como motivação, como encorajamento para ambicionar positivamente as coisas, para trabalhar por alvos bem definidos, por crescer, por melhorar, por ter. Não há pecado nisso. O pecado está na maneira como nós nos posicionamos e quem é o elemento motivador, ou qual é o elemento motivador que me leva a essa procura. Se é aquela segurança material ou um mero status, entramos na perspectiva da ambição falsa, que nos leva a ter segurança nas coisas materiais e nunca estamos satisfeitos, pelo contrário, sempre afligidos, inquietos, angustiados e, por mais que se conquiste coisas, insatisfeitos. Outro lado, então, é esse que que está sendo ensinado por Jesus definitivamente como a maneira correta de ambicionarmos, de buscarmos, de corrermos atrás das coisas. Então, o crente em Jesus, ele tem que, antes dos alvos, por mais legítimos que sejam, pessoais que a vida nos impõe, que o dia a dia nos impõe, até mesmo alguns desejos, ou tirar a palavra desejo, algumas necessidades que podem até surgir, materiais, até isso, o contraponto ou o antídoto que Jesus ensina no monte para que não caiamos na armadilha da ansiedade pecaminosa, é definitivamente buscar ou procurar o seu reino e a sua justiça antes de todas as demais coisas. Quantas e quantas vezes, a maioria aqui que já tivemos alguma conversa em algum momento seu difícil, de crise, é quase inevitável passarmos por este versículo. A maioria aqui que nós já tiveram seus momentos difíceis, onde nós tivemos oportunidade de tratar causas das instabilidades, nós passamos por Mateus 6,33. Porque aqui realmente está o centro da nossa perda de perspectiva em relação à vida espiritual. Aqui está a causa dessa santidade instável, oscilante, dessa vida cristã que muitas vezes se torna negligente ou oportunista, porque perdemos de vista a resposta positiva de Deus às angústias ou às ansiedades, às preocupações materialistas, humanistas, egocêntricas que nós vivemos aí no nosso dia a dia. A resposta de Deus para isso não é nos dar tudo o que pedimos, mas é buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Essa é a resposta de Deus. O problema é que alguns não querem nem conhecer a vontade de Deus porque não querem lidar com esse tipo de resposta. Alguns temem conhecer a vontade de Deus para alguma área da sua vida, evitam o conselho bíblico, porque não querem a resposta, busque o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, mas querem o prêmio para eles, para esse momento de angústia que a gente algumas vezes fica. O prêmio é ter e não ser. E há uma diferença fundamental aqui. Ter
A gente pode chegar ali com dinheiro no bolso e comprar alguma coisa, temos. Mas ser um cidadão do céu, dependemos da obra de Cristo Jesus já ter tido um impacto definitivo na nossa vida. Então, para ser, eu preciso da obra de Jesus Cristo. Na verdade, nós estamos falando de justificação pela fé aos domingos, né? Em Romanos. E Jesus está falando de justificação pela fé praticamente, ou os efeitos, como falamos um pouco ontem no GECOM, né? Frutos, como disse Evandro ontem, da justificação pela fé. Ou seja, vivermos como cidadãos dos céus, ainda aqui na terra. Como cidadãos dos céus, como crentes no Senhor Jesus, deveria ser natural que somente Deus estivesse, ou prioritariamente Deus estivesse em nossa primeira ambição. Deveria ser natural o buscar as coisas dos céus em primeiro lugar, as coisas de Deus e viver com as realidades do reino de Deus na nossa vida diária, deveria ser nosso primeiro projeto pessoal. Falávamos ontem, né? Eu tenho dito aqui também várias vezes, no Instituto Bíblico tenho falado bastante. Nós falhamos demais por não fazer projetos para sermos homens e mulheres mais crentes. Fazemos projetos para tudo. Para o carro, para a casa, para os móveis, para o passeio, para a mudança. Fazemos planos alongados, planos para 1, 2, 3 anos. Eu vejo muito empenho, muito esforço para conseguir aquele alvo que não tem nada de pecaminoso em você fazer planos a longo prazo para podermos ter as coisas. Não tem ninguém rico aqui, vamos ter nossos desafios, vamos pagar nossas parcelas, vamos juntar nosso dinheiro, vamos ter que pagar nossas contas. Então tudo para a gente vai ser sempre num prazo médio para longo. É normal, não tem nenhum pecado nisso. O problema é que nós nem sequer planos a curto prazo para sermos crentes, mais comprometidos com o Senhor, com a obra do Senhor, com um projeto de santificação pessoal, de leitura bíblica diária, um projeto de curto para longo prazo, com vistas ao crescimento pessoal. Um projeto, na verdade, deveria ter começo, mas não deveria ter fim. Quantos de nós fazemos isso, irmãos? Quantos de vocês já fizeram? Então, quando o Senhor Jesus nos exorta a tê-lo em primeiro lugar e as coisas do céu em primeiro lugar, é porque não há outro lugar que ele vai estar. E se, como cidadãos dos céus, nós deveríamos ter naturalmente isso em mente. Nossa primeira ambição. Se estivéssemos numa igreja neopentecostal, já íamos dizer que era Deus mandando um raio para nos fazer ficar atentos a esta verdade. O que não há problema algum nisso também. Fiquemos atentos a essa verdade. Não sei, pode ter sido um reator. Mas lá fora, tem disjuntor no caminho, tem tudo antes de chegar aqui, vai queimar disjuntor, vai queimar um monte de coisa. Não tem nada não. Já passou? Isso me lembra meu treinamento militar. Me deu saudade agora. A gente fazia umas marchas para o combate longas e de repente estourava uma granada perto da gente para ver como seria a reação. E era muito interessante. Oi? Foi nada, foi um estalinho. Estalinho. Podemos voltar? Todos aí? O fato é que é no reino de Deus que nós devemos realmente colocar, entregar nosso coração, nossa vontade, incondicionalmente.
nas coisas do Senhor. Isso não deveria ser, não poderia ser uma novidade para a gente. Isso não poderia ser algo que nos surpreendesse. É na justiça de Deus, no padrão justo e santo de Deus, que nós devemos gastar nossas energias. A gente gasta nossas energias com coisas muito temporais e muita energia. Aí quando chega na hora de botarmos o nosso vigor nas coisas espirituais, estamos cansados, com sono, sem vontade, porque a nossa distribuição de energia está incoerente com a nossa cidadania. Se somos cidadãos dos céus, devemos ter um pouco mais de coerência no nosso investimento, no quanto investimos nas coisas do céu, para podermos desejar as coisas do céu. Se eu tenho toda a minha energia voltada para as coisas da terra, deste mundo, porque é isso que me dá segurança, pensar nas coisas do céu se torna quase uma perda de tempo. Está aqui um dos grandes motivos pelo qual a nossa vida cristã sofre tanto de instabilidades. O fato é que nós estamos aqui diante da chave, diante da porta, da chave que abre e da porta que se destranca, para que possamos ter atendidas as nossas naturais necessidades. Só que a gente precisa entender isso. Esse seu reino, que Jesus diz aqui, diz respeito a tudo aquilo, todas aquelas realidades que Jesus vem ensinando desde o começo do Sermão do Monte. Algo que não deveria ser apenas desejado por nós, mas precisa ser experimentado e praticado, se de fato somos cidadãos dos céus. Se procurar ou buscar o seu reino implica numa consciente e deliberada submissão da nossa vontade à vontade de Deus. E volto ao que disse ainda há pouco. Somos lentos em querer conhecer a vontade de Deus porque talvez nós não queiramos a vontade de Deus. E na maior parte das vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus. Então é melhor nem sequer eu parar para pensar nela. De tão materialistas, tão humanizados. Talvez a expressão melhor fosse carnalizados. Que nós passamos alguns momentos da nossa vida espiritual. Eu creio que Jesus está fazendo essa exortação porque isso acontecia ali naquele momento com seus ouvintes, sim. E continua acontecendo, porque tem pessoas muito apaixonadas pelo mundo. Muito. E buscar o reino de Deus, nessa perspectiva de sujeitar a nossa vontade à vontade revelada e conhecida de Deus para nós, vai tirar de nós coisas do mundo que a gente não quer. Falávamos ontem no GECOM, né? Que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, dizia, né? Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Todos nós passamos muito dessa dinâmica da fragilidade, das perdas, das dores, das doenças, do desemprego, das preocupações, nos tornarem homens e mulheres que oram mais, que buscam mais, que são mais sábios no falar, menos tolos, menos imprudentes. Porque a gente tem uma preocupação nessa fase de agradar ao Senhor. Porque precisamos que o Senhor venha e
nos livre daquela preocupação, daquela aflição, daquele problema. Isso não tem nada a ver com buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nada a ver. Isso está totalmente voltado para um relacionamento interesseiro. Porque buscar o reino de Deus, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus, está ligado àquela paz com Deus que nós falamos domingo, que é diferente da paz de Deus. Paz com Deus é aquilo que Deus fez por nós, removendo a sua ira, removendo a inimizade e nos reconciliando com Ele mesmo através de Jesus Cristo. A gente compreende que isso foi feito por mim, que isso foi feito por nós. Ir na direção de Deus, com esta compreensão, se torna um prazer. Porque estávamos mortos em pecados, indo para o inferno, inimigos de Deus, e sofrendo a inimizade de Deus, também a hostilidade de Deus em relação ao nosso desprezo pela sua vontade, pelo tudo que Ele já tem se revelado a nós. Aí Deus vai e manda Jesus e reconcilia o pecador arrependido com Ele mesmo, estabelecendo a paz com Deus. A compreensão disso deveria nos fazer passar mais tempo da nossa vida gastando as nossas energias, o nosso melhor vigor, como cidadãos do reino dos céus, com as coisas de Deus. Porque, como eu disse há pouco, estamos com a chave da porta para sermos também abençoados, providos, atendidos em nossas necessidades. A gente é muito lento, como nós somos, como o nosso interesse materialista nos impede de enxergar isso. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que nós temos que levar todo o nosso pensamento cativo, deixar preso em Deus. Porque, caso contrário, a gente prende nas coisas mais tolas, temporais e passageiras. Mas por que tem esse acréscimo aqui, o seu reino e a sua justiça? Por que esse complemento? Aparentemente, tem pouca diferença aqui entre reino de Deus e a sua justiça. Na verdade, são complementos, não obrigatoriamente diferenças. Mas o contexto ele nos indica que essa justiça é o resultado de uma vida transformada. Essa justiça é a palavra de Deus afetando a minha vida de uma tal forma que a justiça de Deus ela é vista através da minha vida transformada. A ideia de justiça prática é praticar aquele verdadeiro amor bíblico que é para os versículos. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eu falei há pouco? Que o Senhor Jesus está nos dando a chave da porta para as bênçãos, para os cuidados, para a provisão dele, para cada área de necessidade da nossa vida. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É muito bacana nós vermos que Jesus fala desse padrão elevado de vida, esse padrão afetado pela obra salvadora de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, a nossa cidadania que é transformada, porque agora em Cristo Jesus somos cidadãos dos céus, vivendo nesta vida, mas com um padrão de justiça conformado às realidades de Deus e das coisas de Deus. Aí vai o Senhor Jesus e fala desse altíssimo padrão, mas ele não descarta, ele não despreza as coisas que nós precisamos. Alimento, roupa que nos abrigue no frio, algo para beber na sede. Essas coisas não são descartáveis. O Senhor não está dizendo, olha, viva aqui agora num isolamento, numa clausura, porque só pode pensar no céu e tal. Jesus não está dizendo isso.
Jesus está dizendo, busque o meu reino e a justiça que é do meu reino e viva essa vida transformada por causa desse padrão que eu estabeleci para aqueles que pertencem ao meu reino. E a partir daí, então, você desfrutará das provisões naturais para a sua vida. Jesus simplesmente nos diz que se nós queremos segurança, se nós queremos conforto físico, essas coisas tendem a produzir, né, alimento, comida, ou melhor, comida, roupa e o que beber, né, e a bebida. Oi? Comida, bebida e roupa. Isso tende a produzir um tipo de segurança física e conforto, não tem nada de ruim ou pecaminoso nisso. Mas a questão é que se nós queremos essas coisas, nós precisaremos deixar de procurá-las, em primeiro lugar, para procurar o Senhor em primeiro lugar. Ele não ignora as nossas necessidades, mas afirma que a forma de você chegar legitimamente a ter essas necessidades supridas é não procurando essas necessidades, mas procurando o Senhor, procurando a Deus, buscando o Senhor. A ideia é que se nós procurarmos prioritariamente as coisas do céu, as coisas da terra serão providenciadas por Deus. A gente precisa crer nisso. O problema é que, como nós já falamos há umas 2 quartas-feiras atrás, é que uma situação dessa, alguns oportunistas aí dos púlpitos, dos palanques e das televisões, já vão logo dizer para você pedir uma BMW. Ó, você veio à igreja, agora você tem direito, pede o teu carrão. Pede o teu importado. Se Deus não dá é porque você está orando mal. Você não fez não fez o teu vale, não, como é que é? Não fez o teu voto. Só que não é nada disso que a Bíblia diz. Nada disso. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não podemos. A relação desse texto aqui com a oração de Jesus nos versos 8 ao 13 é muito grande. É muito grande. A ideia aqui é que nós não podemos orar pelo pão nosso de cada dia enquanto nós estivermos buscando prioritariamente a glória de Deus, diligentemente, buscando a sua vontade realizada na vida da gente, conscientemente. Há um princípio muito importante envolvido nesse relacionamento do pão e do reino. Pão no sentido de suprimento físico e do reino a provisão indispensável espiritual para a vida da gente. Se a gente se entrega a perseguir obstinadamente as coisas materiais, isso vai corromper todas as áreas de ambição da nossa vida. Se o meu objetivo, então, é ter coisas para me sentir seguro, eu vou achar que posso fazer isso com Deus também. Posso fazer isso nos meus relacionamentos. Meus relacionamentos vão ser interesseiros, vão ser manipuladores. Então, se a minha cobiça, minha segurança está nas coisas materiais, e eu corro atrás delas intensamente, todas as áreas de procura, de ambições na minha vida estarão completamente afetadas por esse padrão. Então, a pessoa que vive assim, geralmente ela é manipuladora, é mentirosa, é orgulhosa, dá trabalho com a língua, fala demais. É uma pessoa que geralmente trai relacionamentos, porque ela não mede esforços para se sentir bem. E as suas ambições e suas cobiças têm que ser atendidas. Eu não estou dizendo que essa pessoa não crê em Deus, não, viu? Mas eu estou dizendo que essa pessoa não está entendendo ainda o que é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E sofre e faz os outros sofrerem. Não desfruta da provisão, do tudo mais vos será acrescentado, porque vive em tribulações,
Porque Deus não abençoa com nada além do necessário para essa pessoa estar viva. Por outro lado, se a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, esse padrão de justiça que a palavra do Senhor nos apresenta, todas as demais aspirações, desejos e ambições legítimas são altamente valorizadas. Porque todas as demais coisas desejadas, ambicionadas, elas têm como propósito servir ao fim, a um propósito muito mais alto. Nossos desejos têm como propósito contribuir para o reino de Deus e a sua justiça. Voltamos a Colossenses 3:23, o texto que eu gosto tanto. Tudo o que fizer, façamos para Deus e não para homens. Ninguém está proibido de desejar as coisas e trabalhar por elas. Mas se as nossas ambições, nossos desejos estão focalizados, estão com o propósito de promover a glória de Deus, de servir a este propósito maior, que é revelar a nossa cidadania nesse padrão de santidade e justiça que vem do céu, que vem de Deus, Deus terá todo o prazer em nos dar as provisões necessárias e nos fazer entender até mesmo no que diz respeito ao que temos, o princípio do contentamento. Quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, desejosos de submeter a nossa vontade à vontade de Deus de uma maneira muito consciente e ativa, nós aprendemos do Senhor também a estar contente com o que temos. Porque a ambição materialista, ela tem a característica da constante insatisfação. A ambição bíblica, aquela que vem de um coração desejoso de servir a Deus e ao seu reino com o fruto das suas procuras, das suas buscas, dos seus ideais, vem no seu bojo o contentamento como uma obra da graça de Deus, uma obra do Espírito Santo, que nos faz perceber que temos tido a provisão de Deus, seja num padrão humano, talvez pouco, pode até ser, mas no padrão de Deus, temos tido tudo o que precisamos. E quanto mais compreendemos isso, eu acho que maior é a possibilidade de termos mais recursos financeiros, mais recursos materiais, mais recursos espirituais, mais recursos de saúde física. Porque se eu aprendo a lidar com as bênçãos sem me tornar um materialista ganancioso, orgulhoso, presunçoso, mas as bênçãos, a providência de Deus se tornam apenas objetos, meios de honrar, de revelar a cidadania celestial, de mostrar, de servir ao reino de Deus, por que Deus não vai me dar? Mas quando receber provisões de Deus implica em aumentar ou encorajar o que eu tenho de pior, que é uma alma vaidosa, que é uma prepotência, um egocentrismo que nos faz nos sentir melhor do que os outros. Às vezes a gente tem uma casca de banana mais do que o outro, é como se eu tivesse um BMW. E começa a humilhar os outros. Por que Deus vai abençoar uma pessoa assim? Deus nos ama tanto que Ele não permite que a gente tenha mais do que aquilo, de tanto amor que Deus tem por nós. Mas se aquilo que eu tenho tem como objetivo servir ao reino de Deus e a sua justiça, por que Deus não nos dá? É claro que Ele tem prazer em nos dar. Mas está aqui bem claro também o porquê de muitas vezes Deus não nos dá além daquilo que precisamos para viver. Porque se tivermos, seremos péssimos. Precisamos definitivamente entender que ou nós servimos o céu, ou nós servimos a nós mesmos. Não há outra.
outra alternativa. Não há um atalho aqui. A Bíblia não nos dá, o Senhor Jesus não nos dá nenhuma alternativa. O Sermão do Monte é absolutamente claro nisso. Ou nós servimos aos céus, ao reino de Deus, e revelamos a sua justiça na nossa vida transformada pelos padrões de Deus e pelo Espírito de Deus que em nós habita, ou nós servimos a nós mesmos. Cabe a nós, de fato, parar e refletir e tomar uma decisão bem objetiva. Senhor, eu preciso investir mais das minhas energias nas coisas do céu. Estou tão ganancioso por ter as coisas nesta vida resolvidas que estou perdendo a perspectiva da minha cidadania, de qual reino eu pertenço. O reino dos céus, ou o reino deste mundo, ou a mim mesmo, que é o maior problema. A gente fica no mundo, nada, a gente serve a nós mesmos a maior parte do tempo. Ah, é o mundo. Não, é você, sou eu. A gente passa tempo demais servindo a nós mesmos e quando vamos servir a Deus, gastamos todas as energias que tínhamos. Vamos ficar de pé? Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a distribuir melhor as nossas energias, a ter a nossa mente mais cuidadosa com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa vida com as coisas dos céus, com as nossas prioridades. Estamos aí com a chave da porta na mão para termos para nos livrarmos daquela ansiedade pecaminosa, aquela que nos desgasta, aquela que nos faz sofrer, nos aflige. Estamos com a chave na mão da porta que nos livra dessa angústia e não nos livra de trabalhar, de correr, de agir, de tomar providências, mas nos abre a porta da providência de Deus. Com contentamento, com esperança, com confiança. Vamos orar por isso. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque a gente pode olhar para esse texto, Deus, e ver que o Senhor nos deu uma provisão, o Senhor nos diz o que é necessário para vivermos como cidadão dos céus, num mundo, numa realidade de tantas preocupações, de tantos desafios, que temos que ter responsabilidade com cada um deles. Ó Pai, mas tudo isso precisamos fazer como cidadão do Teu reino. O cidadão do Teu reino também é afetado, é transformado pelo padrão de justiça do Teu reino. Ou nós servimos ao Teu reino, ó Pai, ou nós servimos a nós mesmos. Isso é uma loucura. Ajuda-nos, ó Deus, a ter isso claro diante de nós, para que possamos tomar decisões bem práticas, ó Deus. Parar de negociar, ó Pai, o tempo, as energias, a nossa boa vitalidade, dedicar tanto disso que o Senhor tem nos dado para coisas temporais, passageiras, materiais e tão pouco para as coisas que são eternas. Ó Deus querido, nós estamos aqui jogando a chave fora. Estamos jogando, ó Deus, o antídoto que o Senhor provê para essas lutas que a gente tem aí, essas preocupações, essas aflições que tanto nos atormentam e nos roubam a nossa paz, a nossa alegria. A chave está aqui, Senhor. A gente não pode jogar mais essa chave fora. A chave é buscar o Senhor, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar e contar com a Tua providência para todas as demais coisas. Nos ajuda nisso, ó Pai.
Porque é aqui que geralmente a gente fracassa. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a fazer planos bem objetivos. Que nosso melhor vigor seja direcionado para o Senhor. Assim eu te peço, ó Pai, agradecido em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos orar uns com os outros.